Pois bem, meus amigos, vamos para mais um encontro nesse nosso curso de Direito Penal. Por enquanto estamos analisando temas relacionados à parte geral do direito penal. E no nosso último encontro nós trazíamos o iter criminis, as fases do crime, e os institutos relacionados ao iter criminis, quais sejam, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, esses institutos que se encontram entre os artigos 14 e 17 do nosso Código Penal. Hoje nós vamos dar início ao estudo do segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Segundo elemento do crime, a ilicitude. Veja, eu quero começar com algumas questões terminológicas. Primeiro que, para um entendimento amplamente aceito na nossa doutrina, as expressões ilicitude e antijuridicidade podem ser empregadas como expressões sinônimas. É verdade que há quem divirja, há quem entenda que não. Ilícito é aquilo que é contrário à lei, antijurídico é aquilo que é contrário ao direito, e o crime não seria contrário ao direito, porque o crime é uma criação do direito. Então há quem diga que a expressão mais adequada seria ilicitude, não antijuridicidade. E o próprio Código Penal, ele emprega a expressão ilicitude, lá no artigo 23, quando o Código trata das hipóteses de exclusão da ilicitude. De todo modo, como eu disse, para o entendimento amplamente aceito, ilicitude e antijuridicidade são expressões que podem ser empregadas como sinônimas, de modo que, se na sua prova cair a expressão antijuridicidade, não haverá qualquer equívoco em relação a isso. Bom, já dissemos aqui, quando a gente estudou fato típico no nosso penúltimo encontro, que o fato típico ele é presumivelmente ilícito. A teoria da ratio cognoscendi, também chamada de teoria indiciária do tipo, que nos diz exatamente isso, que o fato típico ele é presumivelmente ilícito. Quando eu tenho um fato típico, eu tenho uma presunção relativa de ilicitude. Relativa, porque o fato típico é presumivelmente ilícito, mas como nós sabemos, pode ser que essa ilicitude seja afastada, no caso concreto, por estar presente alguma excludente de ilicitude. E é justamente isso que a gente vai estudar no nosso encontro aqui hoje, ou seja, as hipóteses de exclusão da ilicitude. Essas excludentes de ilicitude, meus amigos, são chamadas também de justificantes ou causas de justificação. Se você encontra lá na sua prova a expressão justificante ou causa de justificação, saiba que está se referindo a excludente de ilicitude. E aí é importante a gente lembrar o seguinte: previstos no Código Penal, parte geral, nós temos 4 hipóteses de excludentes de ilicitude. Temos o estado de necessidade, artigo 23, inciso 1 do Código Penal. Temos a legítima defesa, artigo 23, inciso de número 2. E temos o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito, as duas hipóteses contempladas no artigo 23, inciso de número 3. Tá? Então, no artigo 23, nós temos essas 4 hipóteses de exclusão de ilicitude, essas 4 justificantes. Repito, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito. São as 4 hipóteses legais de exclusão de ilicitude, as 4 hipóteses previstas em lei. Sendo que as 4 estão enumeradas no artigo 23, aí o artigo 24 define estado de necessidade, o artigo 25 define legítima defesa e o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito são previstas em lei no artigo 23, mas não são definidas em lei. A definição quem traz é a doutrina. Porque o artigo 24 define estado de necessidade, o artigo 25 define a legítima defesa e o artigo 26 já vai tratar de imputabilidade, que é outro tema, que já é o primeiro elemento da culpabilidade. Então eu reitero que as 4 hipóteses de exclusão de ilicitude estão previstas no artigo 23, mas o estado de necessidade é definido no artigo 24, a legítima defesa é definida no artigo 25 e o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito não tem definição em lei, tem previsão no artigo 23, mas a definição fica a cargo da doutrina. Aí é importante a gente lembrar que além dessas 4 justificantes, nós temos o consentimento
do ofendido como uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Temos o consentimento do ofendido, eu repito, como uma causa supralegal, uma hipótese não prevista em lei de excludente de ilicitude. Bom, vamos analisar cada uma dessas 5 hipóteses de excludente, né? As 4 hipóteses previstas no artigo 23 e também falaremos do consentimento do ofendido, que, como já dissemos, é a causa supralegal. Veja bem, então eu quero trazer aqui a definição que se encontra no artigo 24 do Código Penal. O artigo 24 do Código Penal, aí é o 25, é a legítima defesa, a gente vai chegar daqui a pouco, mas o artigo 24 ele está aí, e o caput, que é o que nos interessa no momento, então vai nos dizer: considera-se estado de necessidade, né, considera-se em estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Eu li rapidamente porque a gente vai destrinchar, a gente vai esquadrinhar todo esse conceito. Mas eu fiz uma primeira leitura porque eu quero que você recorde o seguinte: estado de necessidade fundamentalmente é aquela hipótese na qual eu vou sacrificar algum bem jurídico praticando um fato típico sob o ponto de vista formal e material. Então eu sacrifico algum bem jurídico praticando algum fato típico para salvaguardar algum outro bem jurídico de igual ou maior importância. Então eu irei, eu repito, sacrificar algum bem jurídico praticando um fato típico, formal e materialmente, para salvaguardar algum outro bem jurídico de igual ou maior relevância, tá? Então, um exemplo emblemático, exemplo extremamente conhecido, daquela hipótese na qual, meus amigos, nós temos aqui a conhecida, né, o famigerado exemplo da tábua de salvação. Então, o sujeito que mata alguém, né, 2 náufragos, a embarcação naufragou e sobram ali 2 náufragos de uma tábua de salvação, e um sujeito mata o outro para pegar para si a tábua de salvação. Então, ele mata para não morrer. Ele sacrifica o bem jurídico vida humana para salvaguardar a sua própria vida humana, o seu próprio bem jurídico vida humana. Isso é estado de necessidade. Eu matei para não morrer. Eu pratiquei o fato típico para que o meu bem jurídico não fosse vilipendiado. Essa é a ideia de estado de necessidade. Bom, avance comigo, então vamos esquadrinhar aqui essa definição. Olha só, então o artigo 24 vem e diz assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o fato, porque aí eu quero que você lembre que, embora o Código Penal não tenha empregado a expressão, mas esse fato aí é o fato típico. Por quê? Porque fato típico, ilicitude e culpabilidade são 3 elementos que nós vamos analisar necessariamente nesta ordem. Então, veja que se a conduta não constitui fato típico, sob o ponto de vista formal e material, eu nem vou analisar estado de necessidade. Então, um exemplo de estado de necessidade muito empregado é o furto famélico. Ou seja, eu furto para saciar a minha fome ou a fome de outra pessoa. E eu estou, então, violando o bem jurídico patrimônio para salvaguardar um bem jurídico mais importante, que é o bem jurídico vida. Então, eu estou furtando em estado de necessidade, presentes todos os requisitos, para não morrer à fome ou para não permitir que uma outra pessoa morra à fome. Então, tudo bem, é realmente uma hipótese de estado de necessidade. Mas perceba que, a depender da circunstância, né, o sujeito furtou um pão para se alimentar. Perceba que eu nem precisaria recorrer à ideia de estado de necessidade, porque eu já poderia afastar a tipicidade material invocando a ideia de insignificância. Se a violação ao patrimônio, ao bem jurídico patrimônio, foi uma violação irrelevante, foi uma violação insignificante, eu teria apenas a tipicidade formal, eu não teria a tipicidade material. Perceba que, nesse caso, se o fato é atípico, porque é atípico materialmente, eu nem vou falar em estado de necessidade, porque eu nem vou chegar a valorar a ilicitude. Então, para que eu venha a analisar se há ou não ilicitude, se existe ou não algum excludente, eu preciso, primeiro, que exista um fato típico. E para que exista o fato típico, precisa ser fato típico formal e materialmente. Então, voltando aqui comigo, olha só. Então,
considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, já mencionamos que esse fato é o fato típico. Aí a definição do artigo 24 prossegue dizendo: para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Olha só, então primeiro, para salvar de perigo, é outra expressão que eu quero destacar. E essa, meus amigos, a grande distinção entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Porque quando a gente for analisar aqui o artigo 25, que trata da legítima defesa, que define a legítima defesa, e a gente vai rememorar aqui, porque aqui é uma grande revisão, tá? Claro que vocês já estudaram esses temas, no mínimo estudaram na graduação, né? Quem recomeçou os estudos agora, quem retomou os estudos agora de direito penal, no mínimo estudou na graduação, mas eu sei que tem muita gente que já vem estudando forte aqui, então é para realmente rememorar os temas. Então, eu quero que você recorde aqui comigo que, lá quando eu falo em legítima defesa, eu digo que a pessoa está em legítima defesa quando ela vai repelir uma agressão injusta, atual, iminente. A gente vai ver daqui a pouco. Mas lá na legítima defesa, eu vou repelir uma agressão. Aqui no estado de necessidade, eu vou salvaguardar um bem jurídico de uma situação de perigo. Então, no estado de necessidade, perigo. O pressuposto para a existência do estado de necessidade é a situação de perigo. Lá na legítima defesa, o pressuposto para a existência dessa excludente é a agressão. A agressão, meus amigos, para caracterizar a legítima defesa, é uma conduta voluntária, uma conduta humana voluntária dirigida à violação a bem jurídico. Uma conduta humana voluntária dirigida à violação a bem jurídico. Não necessariamente violência física, mas uma conduta humana voluntária dirigida à violação ao bem jurídico. Se eu, por exemplo, vou xingar alguém, eu estou agredindo, é uma agressão ao bem jurídico honra. Então, não é violência física, mas é uma conduta que caracteriza uma agressão. Aqui na situação de perigo, eu não tenho uma conduta humana voluntariamente dirigida para a violação ao bem jurídico. Quando é que eu tenho a situação de perigo? Primeira hipótese em que eu tenho uma situação de perigo é a situação de perigo que deriva de um evento da natureza. Então eu citava o famigerado exemplo da tábua de salvação. E eu dizia, uma embarcação que naufraga. Vamos imaginar aqui que essa embarcação naufragou porque um raio arrebentou o casco da embarcação. Veja que nessa situação, indubitavelmente, eu estou diante de uma hipótese na qual eu falo em uma situação de perigo para os náufragos provocada por um evento da natureza. Então, situação de perigo, sim, provocada por um evento da natureza. Mas essa situação de perigo pode ser provocada também por um animal. Imagina que a pessoa vem andando na rua, e um cão de rua, um cão raivoso, ele parte em direção àquela pessoa. E aquela pessoa, no afã de salvaguardar a própria integridade física, quiçá salvaguardar a sua vida, ela puxa a arma que estava na sua cintura e deflagra disparos contra aquele animal. Praticando um fato típico, porque matar animal doméstico ou domesticável, não existe um tipo penal para isso na nossa lei, mas cai lá no artigo 32, não existe um tipo penal especificamente com o verbo matar, né? Matar lá na lei de crimes ambientais é para matar animais silvestres ou animais ameaçados de extinção, a partir do artigo 29 da lei de crimes ambientais, mas nós temos no artigo 32 o crime de maus tratos, e maus tratos, um dos verbos é o verbo ferir. Então, quando o sujeito vai matar, atirando no animal, ele está ferindo o animal, é um fato típico, tá? Mas o sujeito que atirou nesse cão raivoso para salvaguardar sua própria integridade física, ou talvez até mesmo a sua vida, ele está em estado de necessidade, porque aquela situação provocada por um animal caracteriza uma hipótese de perigo. Olha como eu mudaria o exemplo se eu dissesse que o cão estava sob pleno domínio do seu proprietário. É um proprietário que tem pleno domínio sobre um cão adestrado e joga o cão, manda o cão atacar alguém. E esse alguém atira no cão, só que não mais em estado de necessidade, agora em legítima defesa. Porque agora eu tinha a conduta do proprietário, uma conduta humana voluntariamente dirigida à violação a bem jurídico. E o cão, nesse caso, se torna mero instrumento para a prática dessa conduta criminosa. Tá? Então, nesse caso, aí seria agressão
mesmo. Então, como eu disse, o perigo pode derivar de um evento da natureza, como no exemplo do raio que arrebentou o casco da embarcação, pode derivar de um animal, como nesse caso em que um animal parte para agredir alguém, ao contrário daquela hipótese em que um animal está sob pleno domínio de um ser humano, porque aí não é situação de perigo, aí é agressão, aí não é provocada pelo animal, aí é provocada pelo ser humano. E a situação de perigo pode derivar também de uma conduta humana, desde que não seja uma conduta humana dirigida voluntariamente para a violação a bem jurídico. Mais uma vez, voltando para o exemplo da embarcação que naufraga. Imagina agora que a embarcação naufragou por imperícia do capitão do navio, por imperícia do comandante ali da embarcação. Neste caso, meus amigos, não há a menor dúvida de que estamos diante de uma hipótese de situação de perigo que é provocada, sim, por uma conduta humana, mas não foi uma conduta humana voluntariamente dirigida a violar bem jurídico. Não houve dolo da parte desse comandante da embarcação. Tá? Então, essas as grandes diferenças entre a situação de perigo e a agressão. Lembrando que a situação de perigo é um pressuposto para a caracterização do estado de necessidade, ao passo que a agressão, um pressuposto para a caracterização da legítima defesa. Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente teria? Olha só. Aí, dando seguimento, o artigo 24 ele diz então assim, para salvar de perigo atual. Aí eu quero chamar sua atenção para o fato de que, ao contrário do que acontece lá no artigo 25, que trata da legítima defesa, lá se fala em agressão atual ou iminente. Aqui no estado de necessidade se fala apenas em um perigo atual e não falaremos em perigo atual ou iminente. O perigo é meramente atual. Aí, isso é usado com uma certa frequência em provas objetivas, né? Às vezes a prova objetiva vai e coloca lá perigo atual ou iminente. Não, não é perigo atual, não é perigo iminente, é só perigo atual. Doutrinariamente, há quem entenda, o entendimento majoritário é no sentido de que o Código fala em perigo atual porque o perigo atual já é a iminência da violação ao bem jurídico, né? Já é a iminência da violação ao direito. Os náufragos que estão ali lutando pela tábua de salvação, eles estão em situação de perigo que já é a iminência da violação ali ao bem jurídico vida deles, né? Então, por isso, falar em perigo atual e não perigo atual ou iminente, é porque o perigo atual já é a iminência da violação ao bem jurídico, tá bom? Bom, avançando aqui ainda, meus amigos, e aí há quem, né, em doutrina diga, não, deveria falar em perigo atual iminente, então deve pegar a expressão iminente por analogia em bonam partem lá do artigo 25. A doutrina majoritária diz, não faz a menor diferença. O perigo atual, eu repito, já é a iminência da violação ao bem jurídico. Dando seguimento aqui, aí o artigo 24 diz assim, então, para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. Meus amigos, essa expressão não provocou por sua vontade, já houve uma série de controvérsias em derredor dessa expressão, mas hoje é ponto pacífico no sentido de que essa expressão não provocou por sua vontade significa dizer o agente não provocou a situação de perigo dolosamente. O agente, eu repito, não provocou a situação de perigo dolosamente. Então, se o sujeito provoca a situação de perigo culposamente, não tem problema, ele pode invocar o estado de necessidade. Eu citei aqui o capitão da embarcação, né, o comandante da embarcação. Se ele comete um ato imperito e ele acaba por chocar a embarcação, né, contra algum rochedo, um iceberg, enfim, né, outro navio, enfim, se ele fez isso culposamente, ele não provoca a situação de perigo de forma dolosa. Ele provocou a situação de perigo para ele mesmo de forma culposa. Ele pode sim brigar pela tábua de salvação, matar alguém, salvar-se e invocar estado de necessidade. Porque ele provocou a situação de perigo, mas ele provocou culposamente. Diferentemente seria se ele tivesse realmente a intenção suicida ou homicida. Ele quer matar todas as pessoas daquela embarcação, ele quer matar a si mesmo e ele dolosamente joga a embarcação contra o rochedo e aí ele sobrevive e naquele ato de desespero, ele que tinha a pretensão suicida, mas agora na situação de desespero muda de ideia e aí ele luta pela vida, ele mata alguém para pegar a tábua de salvação, aí ele não vai poder invocar estado de necessidade, porque nesse caso ele provoca a situação de perigo de forma dolosa, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. O que mais? Olha só,
Aí, o artigo 24, o caput do artigo 24 prossegue dizendo assim: nem podia de outro modo evitar, nem podia de outro modo evitar. Ora, se o sujeito tem qualquer alternativa, não há como invocar estado de necessidade. Né? Ou seja, o estado de necessidade não pode ser a saída mais cômoda, né? Que a gente chama em doutrina, na expressão latina, de cômodos dissessos. Não pode ser a saída mais cômoda. Ou seja, aquele exemplo que eu mencionei, um cão raivoso vai atacar alguém, esse alguém está com a arma na cintura, e para não ser atingido pelo cão, né, para que o cão raivoso não o atinja, violando sua integridade física e talvez até a sua vida, ele atira no cão. Tudo bem, estado de necessidade. Mas eu estou partindo do pressuposto de que ele não tem onde se abrigar e ele não tem como fugir. O cão é muito mais rápido, ele olha para um lado, olha para o outro, ele não tem onde se esconder, não tem onde se abrigar, ele não tem como escapar do cão. A alternativa que lhe resta, o estado realmente de necessidade, é empregar a arma de fogo. Diferentemente seria se o cão raivoso vem lá a 500 metros e esse sujeito está ao lado do próprio carro que já se encontra com a porta aberta. Quer dizer, o cão a 500 metros, ele entrou no carro e fechou a porta, a situação de perigo acabou. O cão não tem mais como atingi-lo, não tem mais como alcançá-lo. Então, nesse caso, se ele atira no cão, evidentemente não há estado de necessidade. O mesmo se diga na situação lá, evidentemente, daquela hipótese em que se fala, na tábua de salvação. O sujeito matou alguém para pegar a tábua de salvação, mas ao seu lado havia outra tábua de salvação, não é estado de necessidade. Imagina você, um argumento muito comum de estado de necessidade para quem vai fazer concurso para a magistratura federal, acontece, por exemplo, nos crimes tributários. E o sujeito alega, olha, acabei que não declarei o tributo para a sobrevivência da minha empresa, porque a empresa iria quebrar, toda atividade econômica produtiva iria quebrar, a geração de emprego era a minha única fonte de renda, etc. e tal. E aí invoca o estado de necessidade. Veja que o estado de necessidade, a gente até vai discutir se cabe ou não estado de necessidade nesse caso, daqui a pouco, quando eu chegar no final do caput do artigo 24, mas é importante que a gente compreenda que, se o sujeito é um empresário e que aquele comércio dele é um dentre outros tantos comércios, ele não vai poder invocar estado de necessidade, porque, evidentemente, ele não pode dizer que se encontrava em penúria financeira quando os outros comércios dele, os outros negócios dele eram, por exemplo, extremamente lucrativos e aquele CNPJ, aquela empresa, aquele negócio estava dando prejuízo. Aí não há que se falar em estado de necessidade, porque ele tem outros meios para manter aquela situação ou fechar o seu negócio pagando os tributos, assumindo o risco do negócio. Agora, quando não há outra hipótese, não há alternativa, aí é que a gente vai discutir estado de necessidade. Tá? Bom, vamos lá, meus amigos. Que mais que a gente tem aqui? Aí a gente avança, porque na parte final, aí ele diz, né? De modo a evitar, né? Então a proteção é a direito próprio ou alheio, a gente chama doutrinariamente de bem jurídico, o código chama de direito, então posso falar em salvaguardar bem jurídico próprio ou alheio, ou salvaguardar direito próprio ou alheio, como diz o código. Ou seja, existe o estado de necessidade próprio e o estado de necessidade de terceiro. Então, por exemplo, como eu já mencionei aqui, o sujeito que vai furtar o pão para alimentar-se pode ser estado de necessidade, claro, né? Partindo do pressuposto de que não houvesse insignificância. Mas ele furta ali para se alimentar, pode ser o furto famélico, pode ser estado de necessidade, como seria também estado de necessidade se ele furtasse para alimentar uma terceira pessoa. Tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui, meus amigos? Aí no final ele diz assim, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O que é que significa isso? Significa exatamente aquilo que eu dizia no começo, quando eu falei que no estado de necessidade você sacrifica algum bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou maior importância. É isso que significa essa expressão no final, cujo sacrifício nas circunstâncias não se poderia exigir, não poderia exigir-se. É isso, ou seja, é uma situação na qual realmente eu sacrifico um bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de igual ou de maior importância. Porque se eu sacrifico um bem jurídico para salvaguardar um outro bem jurídico de menor importância, aí é um sacrifício que se poderia exigir. Então, furto famélico, tudo bem, eu estou sacrificando patrimônio para salvaguardar a vida, que é mais importante.
né? A tábua de salvação, tudo bem, eu estou sacrificando a vida para salvaguardar a vida, igual importância. Mas não dá, por exemplo, para eu sacrificar a vida para salvaguardar patrimônio. Aí, nesse caso, evidentemente, não tem estado de necessidade, tá? É o caso, uma pessoa sacrificou a vida humana de um estranho para salvaguardar a vida do seu animal de estimação. Ora, por mais que a pessoa considere um animal de estimação como um membro da família, tem um cachorrinho, tem um gato e diz é meu filho, é um membro da família, tem uma relação de afeto, de sentimento maior com aquele animal do que com o ser humano que ele é estranho, tudo bem, mas o ordenamento jurídico não pode admitir que a vida humana seja menos importante do que o bem jurídico fauna para o direito penal. A vida do animal não é um bem jurídico propriamente dito, porque o crime de maus tratos aos animais é crime contra a fauna. Tecnicamente seria bem jurídico fauna e claro que, sendo o cão propriedade, também seria bem jurídico patrimônio. Bom, mas não é só patrimônio, tá? Se fosse só patrimônio, o proprietário do cão poderia maltratar o cão e, nesse caso, como não existe crime de autolesão, ele não responderia pelo crime. É por isso que não é só patrimônio, é fauna, tá? Por isso que é crime de maus tratos, que é crime contra a fauna. Bom, mas e nesse caso, em que ele sacrifica a vida de um ser humano para salvaguardar a vida do seu animal? Aí eu quero que você leia aqui comigo o parágrafo 2º desse artigo 24, que diz assim: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, sacrificou a vida de um ser humano para salvaguardar a vida de um animal, neste caso, vai responder pelo crime de homicídio. Vai responder pelo crime de homicídio. Mas a pena desse crime poderia ser diminuída de 1 a 2/3. Tá? Bom, aí eu falei da questão do crime tributário. E aí, dá para alegar estado de necessidade? Havia um entendimento jurisprudencial mais clássico, no sentido de que não, porque o sujeito está sacrificando o bem jurídico, ordem tributária, para salvaguardar um bem jurídico que seria patrimônio pessoal. Tá? E aí o bem jurídico, ordem tributária, por ter natureza coletiva, seria mais importante. É um entendimento mais tradicional. Hoje nós temos alguns TRFs, isso é importante para quem vai fazer concurso para a magistratura federal. Nós temos alguns TRFs reconhecendo que sim, poderia sim ser uma hipótese, poderia sim ser um caso de... Poderia sim ser uma hipótese, poderia ser um caso de estado de necessidade. Por quê? Porque ali não é apenas o bem jurídico patrimônio. Manter a empresa funcionando pode ser importante para o patrimônio do empresário, sim, mas também, a depender do caso, para a sua própria sobrevivência, quando ele não tem outras fontes de renda, mas também toda a relevância da função social da empresa. Então, a importância ali para a cadeia produtiva, para a produção, para a geração de emprego, para a geração de renda, para movimentar a economia local e até para o pagamento do tributo. Né? Um empresário que vinha pagando regularmente todos os tributos, aí ele começa a sonegar pela crise financeira. Veja, se ele vinha adotando uma regularidade tributária e agora está passando por grande dificuldade financeira, talvez o soerguimento daquela atividade econômica dele fizesse com que ele retornasse aos pagamentos regulares, enfim, ou seja, alguns TRFs já têm admitido, sim, a possibilidade de estado de necessidade, nesse caso de sonegação tributária. E esse estado de necessidade, claro, afastaria a ilicitude penal. Claro que, sob o ponto de vista tributário, ainda existiriam todas aquelas repercussões. Ele continuaria com a dívida, a multa, os juros, seria inscrito em dívida ativa, a Fazenda iria ajuizar a ação de execução fiscal lá na Justiça Federal, para os tributos federais, evidentemente. Então, todas as consequências, tá? Bom, só para a gente fechar estado de necessidade, o parágrafo 1º diz aí, não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Lembrar que, se cair na prova objetiva essa afirmação, ela está correta, é a literalidade legislativa, mas se cair um caso concreto, um caso prático, lembre que a gente precisa interpretar esse parágrafo 1º com muita razoabilidade, porque não se pode exigir de ninguém atitudes heróicas. O que esse parágrafo 1º está dizendo é que para aqueles que têm obrigação legal de enfrentar o perigo, como os bombeiros, os policiais, os salva-vidas, não estou falando salva-vida particular, de um clube de recreação, estou falando daquele que é funcionário público, daqueles municípios que são litorâneos, fazem concurso para salva-vida.
Para esses funcionários públicos, claro que não dá para invocar uma situação de perigo da mesma forma que qualquer outro cidadão invocaria. Agora, mesmo para eles, meus amigos, não dá, definitivamente não dá para exigir atitudes heróicas. Importante a gente atentar para isso. Bom, dando sequência, vamos falar aqui da legítima defesa. E aí, o caput do artigo 25 define legítima defesa, dizendo aí, então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Vamos analisar isso aqui com calma. Olha só, para começo de conversa, veja que a legítima defesa nos traz duas ideias. Primeiro, moderação e, segundo, necessidade. Então, usando moderadamente dos meios necessários é isso, é valer-se do binômio moderação e necessidade. O que é a moderação? Moderação é proporcionalidade. Moderação significa dizer que a reação, porque repelir a agressão é isso, é reagir à agressão. Repelir a agressão é reagir à agressão. Então, a reação deve ser proporcional à agressão. A reação, eu repito, deve ser proporcional à agressão. Então, moderação é isso. Eu não posso ter uma reação totalmente despropositada, desproporcional, tá? Então, sujeito que vai lá e, enfim, por exemplo, xinga alguém, cometendo ali uma violação à honra, e o outro saca a arma, deflagra disparos e afirma que é legítima defesa. Não tem como. Cabe a legítima defesa da honra? Cabe, mas desde que haja moderação e necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa que está xingando a outra e essa outra, por exemplo, faz uma ameaça, e se você não calar a boca, eu vou aí quebrar sua cara. Fato típico, ameaça, artigo 147 do Código Penal. Mas nos parece, nesse caso, haver maior proporcionalidade, porque eu estou agredindo a honra verbalmente, o outro me ameaça também verbalmente. Há uma reação mais proporcional ao tipo de agressão ao bem jurídico que está sendo realizada, tá? A outra ideia, como eu comentei aqui, é a necessidade. Então, usar moderadamente dos meios necessários. Então, a primeira ideia é a moderação, a segunda ideia é a necessidade. Ou seja, é a imprescindibilidade da reação para a proteção ao bem jurídico. É a imprescindibilidade da reação para a proteção ao bem jurídico. É essa a ideia. Então, assim, vamos imaginar um sujeito, um senhor de idade muito avançada, debilitado fisicamente, franzino, não sabe lutar, e ele completamente embriagado, ele vai partir para cima de um outro homem que é muito mais jovem do que ele, muito mais forte do que ele, está sóbrio e é especialista em artes marciais. Perceba que só o sujeito realmente totalmente embriagado para comprar uma briga dessa. Mas ele completamente embriagado, ele parte para cima desse outro homem muito mais jovem, muito mais forte, especialista em artes marciais e que está sóbrio. Convenhamos que para esse especialista em artes marciais, repelir essa agressão é muito fácil. É muito fácil. Mas vamos imaginar que diante daquela situação na qual aquele senhor de idade embriagado parte para agredi-lo, ele saca a arma, deflagra disparos e invoca a legítima defesa. É evidente que o meio que ele utilizou, é evidente que a reação dele, além de não ser moderada, veja que não era um meio necessário para repelir a agressão. Então, nesse caso, eu não falaria em legítima defesa. Se eu mudar o exemplo, já me parece haver necessidade. Ou seja, se fosse o jovem, forte, especialista em artes marciais partindo para agredir o senhor de idade franzino, e que não sabe lutar, já me parece que o emprego da arma se torna meio necessário para repelir a agressão. Porque qual alternativa ele teria? Enfrentar aquele especialista em artes marciais com os punhos? Ele não teria a menor chance. Aí já me parece que a arma se torna um meio necessário para repelir a agressão. Daí porque a doutrina clássica utilizava a expressão de que os punhos do especialista em artes marciais, a arma se equipara. É claro que a gente só pode fazer essa equiparação aqui para fins de legítima defesa, porque aí eu estou fazendo a analogia in bonam partem, uma analogia benéfica ao réu, uma analogia benéfica àquele que está invocando a legítima defesa, ou seja, no meu exemplo, o senhor de idade que puxa a arma para se defender, tá? Porque claro que eu não poderia
equiparar os punhos do especialista em artes marciais a uma arma de fogo para fins, por exemplo, de fazer incidir a causa de aumento de pena do roubo. Aí seria analogia in malam partem, obviamente não seria admitida. Então vamos lá, eu dizia que a legítima defesa tem essa dupla ideia, esse binômio, moderação e necessidade. Aí a gente prossegue porque ele diz assim, repele injusta agressão, a gente já disse o que é agressão. Injusta significa dizer que não tem respaldo no ordenamento jurídico, né? Então é por isso que a priori não cabe legítima defesa concomitante, ou seja, não cabe legítima defesa contra uma outra legítima defesa, porque a primeira legítima defesa não é uma agressão injusta, então não vai caber a segunda legítima defesa contra a primeira, que não é uma agressão injusta, tá? Vamos lá. Então, uma agressão injusta, atual ou iminente. Se a agressão é atual ou iminente, daí a gente extrai duas conclusões. Primeira conclusão, não existe legítima defesa de agressão pretérita. Me bateu, ele parou de bater e agora eu parto para cima dele, ele responde pela lesão corporal dele, eu respondo pela minha lesão corporal. Não dá para falar nesse caso em legítima defesa. Não há legítima defesa, eu repito, de agressão pretérita. Segunda conclusão, não existe legítima defesa de agressão futura, salvo o futuro iminente. Salvo o futuro iminente. Tá? O que é o futuro iminente? Futuro iminente, claro, né? É aquele que está prestes a acontecer. Mas o que é que significa estar prestes a acontecer? Significa que não dá tempo de pedir proteção ao Estado. Tá? Sem entrar no mérito se é válido pedir a proteção ao Estado. O fato é, a ideia é, o Estado ele monopoliza o exercício legítimo da violência e... o exercício da violência com pretensão de legitimidade, e o Estado só permite que a gente exerça a violência em casos excepcionalíssimos, quando ele, Estado, não consegue agir. Então, se a pessoa já está partindo para cima de você, a agressão é iminente, você não tem como recorrer ao Estado. Tá? É diferente de um sujeito que mora em outra cidade, liga para você e diz, eu vou te matar. Isso não lhe dá o direito de pegar o seu carro, ir até a cidade dele, ir até a casa dele, atirar nele e dizer legítima defesa. Porque ele já cometeu o crime de ameaça. Mas em relação ao homicídio, era ali uma agressão futura. Futuro remoto e não futuro iminente. Tá? Bom, seguindo aqui. Aí nós temos, a direito seu ou de outrem. Sim. Da mesma forma que dissemos que existe o estado de necessidade própria de terceiro, também existe a legítima defesa própria de terceiro. Então, se eu estou diante de uma hipótese na qual eu vejo alguém na rua sendo agredido, eu posso defender esse alguém legitimamente. Cuidado, cuidado. Se o bem jurídico que está sendo violado é um bem jurídico disponível, e essa pessoa nega a ajuda, ela não quer ser ajudada, não posso eu defendê-la legitimamente. Então, por exemplo, uma pessoa está sendo ali agredida e há sinais ali de que ela vai ser morta e outra pessoa intervém para interromper o agressor, tudo bem, legítima defesa, porque o bem jurídico vida é indisponível. Mas se é uma lesão leve, e em relação à lesão leve, a integridade física é bem jurídico disponível, e uma pessoa está sofrendo lesões leves de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa vai intervir, e a pessoa que está sendo agredida diz, não se meta entre mim e ele, então nesse caso, realmente, a terceira pessoa não pode intervir, porque o bem jurídico é disponível. Para o bem jurídico disponível não caberia essa legítima defesa de terceiro quando há uma recusa expressa da pessoa que está sendo agredida. Tá? Porque se não houver recusa expressa, o outro estará, no mínimo, em uma legítima defesa putativa de terceiro. Lembre que legítima defesa putativa é legítima defesa imaginária. Ou seja, imagino estar diante de uma hipótese na qual realmente haveria a legítima defesa. Tá? Bom, a novidade do ano de 2020 é o parágrafo único. Foi acrescentada pela lei anticrime. Eu digo de 2020 porque a lei anticrime, você está vendo aí, é a lei 13964 de 2019, mais especificamente ela é de 24 de dezembro de 2019, mas ela entrou em vigor 23 de janeiro de 2020. Então, é uma novidade de 2020, só entrou em vigor em janeiro de 2020. Então, o chamado pacote anticrime acrescentou parágrafo único aqui no artigo 24. No artigo 25. E que, na verdade, não mudou muita coisa.
Olha o que é que diz o artigo aqui, o artigo 25. Ele diz assim, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Meus amigos, vejam, na prática, isso aqui não muda muita coisa. Para não dizer que não muda nada, né? Isso aqui não muda muita coisa. Por quê? Porque veja que é uma hipótese de extensão de legítima defesa, a expressão é essa, extensão de legítima defesa, né? Extensão de legítima defesa aos agentes de segurança pública. Todavia, meus amigos, né? É uma extensão de legítima defesa aos agentes de segurança pública, mas que é necessário que estejam presentes os requisitos do caput do artigo 25. Ora, mas se estavam presentes os requisitos do caput do artigo 25, já seria legítima defesa, independentemente do parágrafo único do artigo 25. A lei anticrime promoveu uma série de mudanças na nossa legislação penal, e eu costumo dizer que a mudança de menor relevância é esse parágrafo único. Porque se esse parágrafo único não existisse, essa hipótese que é descrita no parágrafo único já era legítima defesa, né? Já era legítima defesa. Sobretudo porque, meus amigos, né, nós tenhamos aqui uma hipótese na qual realmente aqui o próprio parágrafo único menciona, exige a presença dos requisitos do artigo 25. Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Olha só, o que é que acontece? O que acontece aqui em relação a esse tema, avançando aqui em relação a esse tema, é exatamente que temos então essa hipótese de legítima defesa e temos essa extensão para os agentes de segurança pública. Avançando aqui ainda, o que mais que nós falaremos? Então, vamos comentar aqui o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito. Digo isso porque, como eu mencionei, eu já tinha mencionado lá no começo, ao contrário do que acontece com o estado de necessidade e a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito, eles são mencionados no Código Penal, mas eles não são definidos pelo Código. O Código não define o que seria cada um desses dois institutos, né? Como eu disse, já tinha dito isso, a definição ficou a cargo da doutrina. Tá. O que é o estrito cumprimento de dever legal? Quando é que acontece o estrito cumprimento de um dever legal? O nome é razoavelmente autoexplicativo. É aquela hipótese em que o sujeito pratica um fato típico, né? Porque se não houvesse fato típico, nós não estaríamos analisando as excludentes de ilicitude. Então ele pratica um fato típico, mas diante daquele fato típico, meus amigos, vejam, ele está cumprindo um dever legal. E esse legal, é importante que se diga, em primeiro lugar, não é só para funcionário público. A doutrina clássica dizia isso, que era um excludente para funcionários públicos. Hoje a doutrina majoritária diz que não, porque os particulares também possuem dever legal. E citam o exemplo dos pais que castigam os filhos com moderação. Então, um pai que chega para um filho adolescente e o proíbe de sair de casa. É um fato típico. Artigo 148, a sequestro de cárcere privado, porque eu estou privando alguém de sua liberdade ambulatorial. Tá, mas por que eu não cometo o crime? Veja, não estou acorrentando ao pé da cama em situação de penúria. Não, eu estou ali dando um castigo moderado dentro do exercício do meu poder familiar e eu estou ali. Uma doutrina minoritária vai dizer no exercício regular do direito. A doutrina majoritária vai dizer no cumprimento de um dever imposto em lei. Porque o poder familiar não é só um direito. E o dever é de assistência aos filhos. O dever de assistência envolve o dever de educação. E o dever de educação envolve o dever de corrigir com moderação. Por isso que a maioria vai dizer que os castigos moderados aos filhos, inclusive a palmada, a polêmica palmada, extremamente polêmico no âmbito da pedagogia, da psicologia, mas para o direito não tem a menor dúvida. A palmada com moderação nos filhos menores, indubitavelmente cairia aqui no estrito cumprimento de um dever legal. Tá? Aí é importante lembrar o seguinte. Esse estrito cumprimento de um dever legal não é apenas o cumprimento de um dever imposto em lei, em sentido material e formal. Ele envolve também o dever imposto em atos infralegais. Opa, peraí, mas a legalidade penal não é legalidade estrita, exigindo lei em sentido material e formal? Isso é válido para as normas incriminadoras, aquelas que definem a conduta criminosa e cominam a respectiva sanção penal. Aí é legalidade estrita, é lei em sentido material e formal. A gente falou isso no nosso primeiro encontro quando a gente tratava de princípios.
Só que aqui eu estou falando de uma norma não incriminadora, chamada de norma permissiva. Né? As hipóteses de excludente de ilicitude são normas permissivas, ou seja, são normas que permitem condutas. E aqui nas normas permissivas, meus amigos, aí a legalidade não é estrita. Aí eu posso ter interpretação mais ampla, porque é benéfico ao réu, é favorável ao réu. Então, o sujeito, um funcionário público que cumpre um decreto presidencial, ele também está amparado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Uma portaria do ministério, né? Imagina, por exemplo, um exemplo bem banal, o sujeito é funcionário de uma escola pública ou universidade pública, e o reitor da universidade pública baixa uma portaria determinando a destruição de algumas carteiras escolares que já não têm serventia. E o sujeito, o funcionário, cumprindo a determinação da portaria, vai destruir aqueles bens. Ele comete um fato típico, que é o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, destruir, deteriorar ou inutilizar bem. E, inclusive, é um dano qualificado por ser bem público, né? Destruir, deteriorar ou inutilizar a coisa alheia, e é qualificado por ser um bem público. Mas ele está no estrito cumprimento do dever imposto ali naquela portaria, estrito cumprimento de um dever legal. Não confunda com o cumprimento de uma ordem não manifestamente ilegal, porque aí seria obediência hierárquica. Quando é que eu tenho um dever legal? Eu tenho um ato, né, que não é uma ordem especificamente dirigida a alguém, eu tenho um ato de conteúdo normativo de maior ou menor abrangência, seja uma lei em sentido material ou formal, ou seja um ato infralegal, tá? Bom, e quando é que eu tenho o exercício regular de direito? Exercício regular de direito, meus amigos, ocorre quando a pessoa comete um fato típico, ela pratica um fato típico, mas que especificamente naquela hipótese é autorizada pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, a pessoa, vamos imaginar um lutador de boxe. Ele está esmurrando o adversário. E ali é um fato típico. O artigo 129 do nosso Código Penal, ao tratar da lesão corporal, nos diz ofender a integridade física, a integridade corporal ou a saúde de outrem. E veja, então, se uma pessoa esmurra a outra, lesão corporal. Por que o boxeador não vai responder? Porque ele comete um fato típico, artigo 129, mas ele está no exercício regular de direito. Ou seja, é um fato típico, mas que naquele caso específico é autorizado pelo ordenamento jurídico. Citei o lutador de boxe, mas isso vale para as outras atividades esportivas, né? Aquelas que possuem contato físico, claro, desde que o sujeito esteja observando as regras do esporte. Vale para as atividades profissionais. Um médico, por exemplo, um médico que pega o bisturi para abrir o corpo do paciente está cometendo fato típico também, ofendendo a integridade corporal. Se for para uma cirurgia terapêutica, pode ser estado de necessidade. Está ofendendo a integridade corporal para salvaguardar a vida. Tá? Mas se for uma cirurgia estética, não é estado de necessidade, mas é exercício regular de direito, além de haver o consentimento do ofendido, né? Mas é exercício regular de direito. O médico está no exercício regular da sua atividade profissional. E por falar em consentimento do ofendido, vamos falar então da última excludente, que é, meus amigos, a causa supralegal, o consentimento do ofendido. Quando é que o consentimento vai excluir a ilicitude? Meus amigos, para que o consentimento do ofendido seja uma causa de exclusão de ilicitude, é necessário que estejam presentes 5 requisitos. Primeiro requisito, que se trate de um bem jurídico disponível. Por isso que não dá para falar em consentimento do ofendido na violação à vida. O sujeito quer se matar, mas ele não tem coragem de fazê-lo e ele pede para alguém que o mate. Né? Esse alguém não pode matá-lo e depois dizer, mas foi ele que pediu, então exclui a ilicitude. Não, ele pediu, mas esse consentimento dele não afasta a ilicitude. Aquele que matou vai responder realmente pelo crime, né? Vai responder ali realmente pelo homicídio. Tá? Bom, mas avançando, tá? Então aí responderia pelo homicídio. Tudo bem, então primeiro requisito é que o bem jurídico seja disponível. Segundo requisito, meus amigos, segundo requisito é que o consentimento seja manifestado anteriormente à conduta ou concomitantemente à conduta. Consentimento dado posteriormente não exclui a ilicitude, tá? Então, consentimento dado posteriormente não exclui a ilicitude. Então, o cara me furtou. Aí depois eu digo, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, não exclui a ilicitude dele. Continua a ser furto, tá? Bom,
Então, primeiro requisito, que sejam bens jurídicos disponíveis. Segundo, que seja o consentimento manifestado anterior ou concomitantemente à conduta criminosa. Terceiro requisito, que haja capacidade do consciente, né? Capacidade daquele que está consentindo. É por isso que um menor de 14 anos não pode consentir num ato sexual. É estupro de vulnerável e o consentimento dele não é levado em consideração. Quarto requisito, né, que haja legitimidade do consciente. Ou seja, eu posso consentir na violação aos meus bens jurídicos e não na violação ao bem jurídico do meu vizinho. Eu não posso chegar para alguém e dizer, olha, essa bicicleta aí é do meu vizinho, mas eu acho que ele não quer mais não, pode levar. Né? Não tem como. Então eu tenho legitimidade para consentir em relação à violação aos meus bens jurídicos e não ao bem jurídico de outrem. Todavia, os representantes legais possuem legitimidade para consentir na violação a bens jurídicos dos seus representados, desde que seja no interesse do representado. Tem que ser bem jurídico disponível e tem que ser no interesse do representado. Por exemplo, eu levo meu filho menor de idade para fazer exame de sangue. É necessário que um profissional da área de saúde pegue a agulha, viole a sua integridade corporal, né, porque vai enfiar a agulha para retirar o sangue. Mas veja, se eu depender do consentimento dele, que é uma criança, esse consentimento não virá. Então cabe a mim, pai, consentir para o bem dele, porque indubitavelmente é para o bem dele fazer o exame, né, com a requisição médica. Então, nesse caso, o representante legal consente na violação ao bem jurídico disponível do seu representado no interesse do representado. Tá? E o último requisito, eu já disse que o primeiro é que o bem jurídico seja disponível. O segundo, que haja ali, então, um bem jurídico disponível e o consentimento manifestado anterior ou concomitantemente à conduta criminosa. Terceiro, eu já mencionei, meus amigos, é que nós tenhamos uma situação na qual exista a capacidade do consciente. Quarto, que exista a legitimidade do consciente. E o último, que o consentimento seja manifestado sem vícios, né? Sem os vícios do consentimento, sem os vícios da vontade, sem erro, sem dolo, sem coação. Essa quinta excludente de licitude, e com isso eu avanço aqui para a gente fazer uma questão da magistratura federal sobre esse crime, ou melhor, sobre esse tema das excludentes de licitude. Olha só, uma prova do TRF da 2ª região, a gente sabe que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? A sede é na capital do Rio de Janeiro. E o concurso 2018 e diz assim, primeira alternativa, o consentimento do ofendido é causa de extinção da tipicidade, sempre que a pressa expressa ou tacitamente no tipo de injusto como condição que deve estar necessariamente presente para funcionar como excludente. Olha só, na verdade é o seguinte, o consentimento do ofendido é a causa de exclusão de ilicitude. Todavia, pode ser que seja uma causa de exclusão da tipicidade, não extinção da tipicidade. Então, pode ser exclusão da tipicidade, naquela hipótese em que a conduta pressupõe o dissenso. Então, quando o tipo penal pressupõe o dissenso, aí o consenso, né, ou seja, o consentimento, faz com que a conduta não se adeque ao tipo penal. Então, por exemplo, estupro. O que é estupro? O 213 diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique um ato libidinoso diverso. Tudo bem, é o que está no 213. Mas a gente sabe que é um sexo não consentido. Um sexo com violência ou grave ameaça não consentido. Tá? O que acontece nesse caso? E se o sexo for consentido? Não teve violência, não teve grave ameaça, houve consentimento. Aí eu vou dizer que é fato típico praticado pelos dois, um contra o outro, é fato típico e excluir a ilicitude? Não, porque o estupro pressupõe o dissenso no ato sexual. Se houve o consenso, então não é estupro, é fato atípico. Então, quando o tipo penal pressupõe o dissenso, aí o consentimento exclui a tipicidade e não a ilicitude. Mas quando o tipo penal não pressupõe o dissenso, ou seja, para o tipo penal não importa se foi consensual ou não consensual, né, como na lesão corporal, no furto, no crime de dano, nesses casos, aí o consentimento não exclui a tipicidade, exclui a ilicitude. Tá? Bom, segunda proposição diz assim,
Ainda a respeito da disciplina da ilicitude, é possível constatar que o nosso Código Penal relaciona 4 causas de exclusão de ilicitude, mas apenas explicitou conceitualmente 2 delas em sua parte geral. Verdade, aquilo que a gente mencionou, são 4 hipóteses, mas só foram explicitadas o estado de necessidade no artigo 24, legítima defesa no artigo 25. Olha a terceira proposição. Age em legítima defesa de direito difuso de terceiros a equipe policial que ingressa no interior de uma residência para prender em flagrante delito uma pessoa que lá se encontra, mantendo escondida em seu interior farta quantidade de droga. Bom, nesse caso a gente não está diante de legítima defesa, a gente está diante do estrito cumprimento de um dever legal, tá? Bom, proposição de número 4. Segundo a teoria da ratio essendi, a prática de uma conduta típica indicia sempre a sua própria ilicitude, de modo que se resultar provado que o agente agiu em legítima defesa, teremos o caso de uma conduta típica, mas com exclusão de sua antijuridicidade. Não. A gente lembra aqui, meus amigos, que na ratio essendi, isso é o que acontece realmente pela teoria que a gente adota, que é a teoria da ratio cognoscendi, que é a teoria indiciária, tá? Ou seja, legítima defesa exclui a antijuridicidade, mas mantém-se a tipicidade. Mas pela ratio essendi, lembra, né, teoria dos elementos negativos do tipo, lembra que fato típico e ilicitude estão reunidos formando apenas um elemento. E nesse caso, lembre que a excludente da ilicitude afastaria a própria tipicidade, tornando o fato atípico, né? A gente já comentou isso aqui. Então tá errado aqui também, tá? E a quinta proposição, meus amigos, que nos diz então, no que concerne ao Instituto do Estado de Necessidade, adotado pelo legislador pátrio, é possível afirmar que haja em estado de necessidade exculpante a equipe policial que ingressa no interior de uma residência para prender quem se encontra em flagrante delito. Para prender quem se encontra em flagrante delito. Então, nesse caso, a gente teria um estado de necessidade exculpante? Não, na verdade não. Olha, o estado de necessidade exculpante, ele nem foi acolhido no Código Penal, tá? Ele só foi acolhido no Código Penal Militar. Porque no Código Penal Militar a gente tem a chamada teoria diferenciada ou diferenciadora, que diz que o estado de necessidade pode ser justificante, ou seja, excluir a ilicitude, ou exculpante, ou seja, excluir a culpabilidade. No nosso Código Penal, não. O estado de necessidade ele só é justificante, ele exclui a ilicitude e não a culpabilidade, tá? O gabarito aqui foi letra A rigor, né? A primeira proposição, ela utiliza uma expressão que não está correta, não é extinção da tipicidade, é exclusão da tipicidade, mas o restante está correto, porque é aquilo que a gente explicou do estupro, do dissenso, então a expressão não é das mais adequadas, mas o restante da proposição está correto. Bom, o que mais? Né? O segundo, deixa eu ver se era a alternativa. Bom, a segunda está correta, como a gente viu. A terceira está errada, não seria a legítima defesa de direito difuso. A quarta está errada, a ratio essendi não diz isso. A quinta está errada, a gente não adotou, está necessidade desculpante. Então, a única reserva que eu tenho aqui em relação a essa questão é a expressão extinção da tipicidade, seria exclusão da tipicidade. Mas o restante está correto e o gabarito foi esse aí, tá bom? É isso, a gente encerra aqui. Próximo encontro é o nosso último encontro sobre a teoria do crime e a gente volta trazendo mais temas e mais questões de direito penal. Foi um prazer, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.